Eu estava lendo no meu coração nessa semana o texto de Atos, no capítulo 4, versículos de número 27 a 31. E eu fiquei muito tocado por esse texto que aconteceu após a ressurreição do Senhor Jesus. A igreja está com a incumbência de pregar o Evangelho e começa uma perseguição, a primeira perseguição para a igreja, ordenando com muita violência e força para que eles parem de falar do nome do Senhor Jesus. Porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O texto começa a descrever uma coisa que na história da igreja cristã vai tomar proporções gigantescas, que é a perseguição religiosa, a perseguição dos que creem em Jesus e que estão pregando e divulgando um evangelho da paz. Essa pregação, essa situação de perseguição se inicia com uma adversidade que vai só tomar proporções cada vez maiores. Nós estamos vivendo um período, vivemos um ano, os últimos 2 anos, de grandes adversidades, de forças contrárias, de doença, de enfermidade, de insegurança, de ansiedade, e nós vivemos isso de uma forma muito intensa. E eu queria convidar você para pensar nesse texto sobre graça acima das grandes adversidades. Graça acima das grandes adversidades. O Brasil é um país que tem riquezas naturais muito, muito grandes. Nós temos rios caudalosos com muita água, nós temos sol em alguns lugares o ano inteiro, nós temos vegetação, nós temos animais, flora, fauna, e muita gente vive de uma forma com tanta possível fartura de alimento, que basta pescar um peixe e ele vai ter a proteína que ele precisa para a vida dele, né? Não é que isso resolva todos os problemas, de forma nenhuma, mas a gente tem recursos naturais no nosso país incríveis. Diferente de alguns outros lugares do mundo, nós temos um céu que fica azul a maior parte do nosso tempo aqui. Existem lugares de neve, lugares onde sempre está cinza, por muito tempo o céu está cinza. Nosso povo é um povo que tem uma característica de ser um povo extrovertido e alegre, né? Um povo muito inventivo para as dificuldades, um povo que está sempre procurando saídas, né? Então não deveria faltar para nós, no nosso país, para nenhum brasileiro, alimento, porque nós somos um celeiro para o mundo. Produzimos grãos, produzimos de verdade, temos gado, temos muito do que é o alimento do mundo aqui no nosso país. Nós não temos desertos, sabe? E somos um país que tem uma democracia, você pode eleger os seus governantes, né? Nós não temos terremotos, desastres, isso não é uma coisa que acontece no nosso país como acontece em outros países, né? Então nós não precisamos, por causa de não vivermos terremotos, não termos passado por grandes guerras. As adversidades, elas existem no nosso país, mas não como em outros lugares, sabe? E como é que a gente vai lidar quando parece que tudo, como é que a gente vai lidar com a vida quando tudo parece conspirar contra nós? Como é que eu posso encontrar graça no meio das adversidades, no meio das forças contrárias a mim? Essa era a questão da igreja de Jesus. A igreja inicialmente estava apavorada, porque Jesus, o Messias, morreu e não ressuscitava. E eles queriam entender essa mensagem do Messias,
que morreu e que ficou sobre a mão de Pôncio Pilatos, do Império Romano, e ficou sobre a mão e o poder de Herodes, que era dos judeus. Então ele diz, olha, as pessoas se juntaram nessa cidade chamada Jerusalém contra o teu santo servo Jesus, né? E quem? Pilatos, Herodes e judeus e todas as pessoas de diversas nações, sabe? Parece que a igreja estava vivendo um período de uma grande opressão contra a sua fé. Eles estavam sozinhos, eles estavam isolados, eles não sabiam o que seria deles. Nos primeiros dias o questionamento é: onde está Jesus? E esse ano está terminando, e muita gente no ano de 2020 sonhava com o ano de 2021 melhor, e nós estamos nos aproximando de 2022 já. Estamos aí quase no penúltimo culto do ano. E você está ouvindo essa mensagem online, e talvez esteja fazendo uma perspectiva do que é que você vai fazer. Mas a pergunta é: onde Jesus está na sua história hoje? Era a pergunta da igreja: onde é que está Jesus? Né? Talvez você precisa fazer essa pergunta para você: onde é que está Jesus na minha vida? Né? O que foi feito das obras de Deus na minha vida? O que foi feito dos milagres de Deus? Né? Como é que Deus está agindo? Qual a proximidade que eu tenho em relação a Ele? Por que o calor da presença dEle na minha vida não é mais sentida? Estas foram as perguntas que a igreja primitiva fez, porque ela queria estar perto do Senhor Jesus, perto de Deus. E eu acho que esse é o centro, eu creio que esse é o centro da pergunta que eu e você temos que fazer sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, nesse exato momento que nós estamos vivendo. Mas ao mesmo tempo que a igreja fez essas perguntas, a igreja começou a afirmar algumas realidades. Primeiro, Jesus ressuscitou. Sabe? Jesus ressuscitou. Então, eles saíram e começaram a pregar essa mensagem: Jesus ressuscitou. A morte não dominou Jesus, a morte não dominou as nossas vidas. Todos os que creem também vão ressuscitar. O medo que a igreja estava sentindo, que era um medo devastador, eles estavam trancados com medo dos judeus, é o que os evangelhos dizem. Agora eles estão nas ruas, eles estão curando pessoas em nome de Jesus, eles estão proclamando o nome de Jesus, dizendo: Jesus está vivo. Agora não em forma física, mas espiritual. E Ele está conosco. E qualquer adversidade, qualquer complexidade, nós vamos vencer pelo poder de Deus. A igreja se reuniu e professou isso que os versos de número, no capítulo 4, dos versos de número 27 a 31 dizem: olha, todos conspiram contra nós, contra o teu povo, contra a igreja de Jesus. Mas, independente disso, é pelo seu poder que nós vamos vencer essa batalha. É isso que eles vão orar. E o que está acontecendo nesse exato momento, quando eles proferem essa mensagem dos versos de número 27 a 31? A religião do momento está contra a fé deles. A religião do momento está dizendo assim o seguinte: olha, não é, vocês não são, vocês nunca serão, e vocês não têm resposta, e o que vocês estão falando é uma falsidade. E eles estavam ouvindo a religião dos seus pais agora, o que a religião do seu tempo dizia, e não havia nenhuma resposta para eles, senão a fé no coração deles. Então eu quero dizer que em alguns momentos na sua vida, mesmo uma instituição religiosa pode não acreditar naquilo que Deus está realizando na sua vida. Eles podem desprezar a sua visão, desprezar seus sonhos, desprezar até a maneira como você vê a Deus. E foi o que aconteceu com aqueles homens. As autoridades do império estavam contra eles, ou seja, era muito difícil que o povo que dominava todos os povos em volta, o Império Romano, foi debaixo da chancela, da direção deles, que Jesus foi crucificado. E Jesus sofreu de forma horrível. Então, ver uma pessoa que os discípulos todos consideravam como uma pessoa justa, era inesquecível,
era algo muito adverso para eles, sabe? E aí eles completam no verso 27, dizendo: os gentios e todas as nações, os gentios, judeus, todas as nações, eles agiram da mesma forma, como com uma conspiração contra o próprio Deus, sabe? Como reagir diante da agressão como essa? A resposta deles era que Deus está vivo e atuante. A resposta deles no texto é que as mãos de Deus governam o mundo, e elas tocam o mundo, e o mundo é transformado, do caos até o mundo maravilhoso como nós o conhecemos. Então, na oração deles, eles dizem: Senhor, faz o seguinte, estende as tuas mãos para realizar muitas ações. Então, uma das coisas que eles estão professando é que Jesus está vivo e que a mão de Deus pode se estender. Eu creio que uma religião, ela pode ser igual a uma filosofia humana, se ela não tiver a presença de Deus. Mas se você crê em Deus, e se você for um seguidor dele, você vai entender que não é você que atua para mudar o mundo, simplesmente, mas Deus atua na sua vida e no que Ele quiser para mudar o mundo. É Deus que estende a sua mão. Quando você estende a sua mão, é um resultado de que Deus estendeu a sua mão e tocou em você. Então eles dizem o seguinte: Senhor, olha, as autoridades fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, mas Senhor, olha para as ameaças, as adversidades que eles estão criando, Senhor Deus, enquanto estendes a tua mão. Então eu queria falar para você que está ouvindo essa mensagem agora, que o plano de Deus é estender a sua mão de uma tal forma que ela alcance o plano e o propósito dele na sua vida, através da sua vida e além da sua vida. Estenda as tuas mãos para fazer curas. Deus cura. Deus cura. E é preciso que a gente volte a compreender que a cura é um processo miraculoso. Miraculoso. Durante esse processo de pandemia, a gente viu alguns estigmas, algumas situações de pessoas idosas partirem e pessoas idosas não partirem, mesmo tendo contraído o Covid. Deus cura. Ele é o médico dos médicos. E eu e você precisamos entender que a mão dele precisa se estender. E uma cura talvez que eu e você precisamos é vencer a ansiedade, que tem tomado conta dos nossos corações por causa da incerteza. Sabe? Sinais. Estende as tuas mãos para fazer sinais. O que é sinal? É uma manifestação de que Deus está atuando. Muitas pessoas hoje ficam com medo de pedir sinais, mas eu queria te dizer uma coisa muito clara, sabe? Pedir sinais não é uma coisa errada, principalmente se o seu coração não está sendo movido por dúvida, mas pedindo a Deus que Ele se revele sobre a sua vida e sobre os caminhos que você tem que seguir. Então ele diz: Senhor, estende as tuas mãos para mostrar sinais mesmo, de que o Senhor está atuante, que não somos nós, que não é a nossa força, que não é o nosso poder. Então você e eu podemos esperar que Deus se revele ao nosso redor, naquilo que nós estamos fazendo, por onde nós formos, que Ele manifeste sinais e prodígios, que é uma palavra que significa o seguinte: coisas que eu e você, olhando racionalmente, são impossíveis para nós. Então Deus realiza o impossível. Não sei se você chegou esse ano e talvez você já não é mais tão garoto, e você tinha vários sonhos e esses sonhos não se concretizaram, e para você agora você olha para o que precisa acontecer na sua história e você diz: isso é um prodígio, isso é uma coisa impossível aos meus olhos. Deus é um Deus de impossíveis, Ele quer agir, Ele pode agir, e você e eu devemos esperar que Deus estenda a sua mão para realizar prodígios, por causa ou por meio do teu santo servo Jesus. E aí eu queria parar e dizer para você: não é porque você e eu queremos, não é porque você e eu desejamos, mas por causa do nome de Jesus, em o nome de Jesus, na autoridade de Jesus,
todas as coisas são possíveis. Ele diz: peçam em meu nome e eu concederei. Então há uma causa impossível, há uma cura que não está ao alcance dos médicos, há um sinal que você precisa para dirigir sua história, há um prodígio, algo impossível, Deus pode realizar. Então, a graça que está acima das adversidades, em primeiro lugar, ela existe e ela é possível porque Jesus está vivo. Em segundo lugar, Deus tem um propósito para a sua vida, para você. Queria te dizer uma coisa que pode soar agora como uma visão bastante fria, mas a vida não tem sentido sem Deus, ela não tem propósito. Um vício que o ser humano tem é com o prazer, e o prazer, né, pode ser, como Freud dizia, o princípio de uma perversidade ou da própria escravidão do homem. Quando o homem vive para buscar só o seu prazer, ele acaba ficando escravo daquilo que ele tanto deseja. E muitos dos nossos propósitos, eles são vãos, ou seja, eles são inúteis. Algumas das coisas que a gente entende que é o propósito para a nossa vida, eles não vão se cumprir. Por quê? Porque às vezes eles não têm sentido mesmo, e às vezes é um sonho tão distante que nós não conseguimos conceber. Sabe, existem caminhos dos homens que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que dão em caminhos de morte. Ou seja, nós seres humanos, nós nos aproximamos muito da morte, não da nossa morte e dos nossos semelhantes, mas da própria morte da natureza, da devastação da natureza, do lixo que é jogado no nosso rio aqui, os nossos rios Tietê e Pinheiros, entendeu? A morte parece nos cercar, e muitos dos nossos caminhos parecem dar em caminhos de morte, e até os nossos desejos, dos quais eu falei que nós somos escravos, nós não sabemos o que desejar. Por quê? Porque nós achamos que nós temos tempo para alguns dos nossos desejos, mas o tempo não está a nosso favor. Nós não sabemos quanto tempo leva para conquistar algo que nós achamos que é fundamental para nós. Nós muitas vezes até podemos dizer que aquilo vai ser um propósito para a nossa vida, mas nós não sabemos como chegar naquele lugar, ou como concretizar aquele propósito. Nós não sabemos escolher, muitas vezes, os melhores caminhos. E às vezes nós somos movidos por aquilo que nós criticamos. Criticamos nossos pais, criticamos as pessoas que estão ao nosso redor, mas no final das contas, o que a gente faz? A gente age de uma forma em que a gente não sabe escolher. E nós vamos fazendo e tomando decisões que, ao invés de colaborar para esse propósito, destroem a nossa história para que a gente não cumpra o propósito para a nossa vida, tá? Mas eu queria te dizer que o nosso destino não é um Deus. Os gregos acreditavam que os deuses é que determinavam o destino deles, e que o destino era imutável, sabe? Não são os deuses que determinam o nosso destino. Deus tem um propósito para você, e o propósito que Ele tem para a sua vida é o melhor, sabe? Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos conflitos, Deus ainda está acima do conflito. O texto diz: Senhor, o que aconteceu em Jerusalém, o teu propósito predeterminou. Ou seja, Deus tem um propósito. Nos nossos dias, a mensagem para muitos cristãos é a seguinte, e para muitas religiões: você não vai passar por adversidades, porque você crê em Deus. O texto diz: não, o teu propósito foi que, através das adversidades, o Senhor produzisse uma redenção sem fim para as pessoas. E o que o texto diz é que Jesus sofreu um infortúnio, o que é ruim, o que é adverso, e o mal que deveria recair sobre nós, Jesus sofreu. Deus não afasta, ou Deus não evita que nós passemos por adversidades, mas Ele está conosco e estará conosco para que nós passemos por essas adversidades, vendo que Jesus é o nosso exemplo e que Ele passou por adversidades e venceu. Sabe, a mão de Deus age no meio das adversidades. Senhor, fizeram tudo o que eles achavam
que era o controle dele sobre o teu santo servo Jesus, mas isso era o teu plano de redenção. Então as adversidades contam em toda a história da Bíblia, que aqueles que temem a Deus passam pela adversidade e veem o plano da redenção e a mão de Deus agindo, mesmo nos momentos de maior conflito. Deus age para gerar redenção, libertação, para mudar a sorte do mundo e para iluminar aquilo que está em trevas. A igreja disse para Deus em oração: Senhor, Tu fizeste isso, Tu permitiste que essas adversidades acontecessem para manifestar a Tua glória, e Tu ungiste, eles mataram o Teu ungido, servo Jesus. Mesmo no meio do infortúnio, Deus está ungindo pessoas, ou seja, selecionando pessoas, abençoando pessoas, e mesmo os momentos mais escuros da história humana não podem impedir que a mão de Deus haja para mudar o rumo da vida dos homens. É uma mensagem, uma unção de esperança, de pessoas como o Senhor Jesus, que no meio daquele ambiente contrário, proclama que a esperança é o próprio Deus. Então você poderia perguntar: qual é o propósito de Deus para a minha vida? E a igreja fez a oração dizendo: Senhor, concede aos teus servos, diz o texto, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia, enquanto tu estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quando eles oraram, tremeu o lugar, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Qual é o propósito de Deus? Qual é o teu propósito para a minha vida? Em primeiro lugar, que você tenha uma vida ousada. Sabe, existem fases da nossa fé, uma delas em que a gente é ingênuo, em que a gente está só procurando fugir do mal, e a gente tem medo do mal, e isso é bom. Você não deve namorar o mal, mas existe uma fase onde você se torna uma pessoa madura, e você é convidado a iluminar a escuridão que se colocar ao seu redor. A escuridão não são pessoas, mas são escolhas que as pessoas fazem, ou são pensamentos e atitudes que se opõem ao próprio Deus. Sabe, eu e você somos chamados a ter uma vida de ousadia para viver o propósito de Deus. E o que é essa ousadia? É uma coragem que sem Deus você não possui. Uma maneira de ver o mundo que antes de andar com Deus você não possuía. Uma atitude diante das crises quando você não tem força mais para continuar. Milagre de Deus, sabe? Então, o primeiro propósito de Deus é te dar ousadia no meio da adversidade que você pode estar vivendo. Em segundo lugar, concede aos teus servos ousadia para proclamarem a tua palavra, diz o texto. Concedes para que anunciem a tua palavra. O que eu queria dizer é que o propósito de Deus é que você entregue a palavra de Deus, que você compartilhe a palavra de Deus com os outros. Antes eu pensava que quando eu ia pregar a palavra de Deus, igual eu estou fazendo hoje, ou quando eu ia compartilhar a palavra de Deus, eu ficava pensando que existia uma grande necessidade do meu raciocínio, de muitas vezes a pessoa ser convencida ou compreender o que a palavra de Deus diz, e isso tudo precisa acontecer. Mas tem uma dimensão que eu vim aprender depois, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e eu e você podemos e devemos entregar essa palavra para as pessoas, uma palavra de esperança que ressuscita os mortos. E quando essa palavra ela é entregue, a Bíblia diz que o evangelho, a palavra evangelium, significa que são as boas novas. Não importa se a pessoa está fazendo muita coisa errada, a palavra de Deus é uma mensagem de boas novas. Deus é luz e vai iluminar o caminho de todo aquele que o invocar. Sabe, quando a palavra de Deus é proclamada, as trevas recuam, porque é a palavra de Deus, não é sua, é do próprio Deus.
Pela fé, Deus opera milagres por causa da palavra dele. Pessoas creem, há histórias e mais histórias de pessoas que lendo a Bíblia, a palavra, invocando a Deus, foram curados, foram transformados, a vida deles foi completamente mudada, e o propósito de Deus se cumpre. Sabe? Então é propósito de Deus que você tenha ousadia, que você proclame, que você entregue a palavra de Deus, mas que você viva o milagre, sabe? Todas essas palavras, prodígios, curas, são milagres. Deus quer que você viva o milagre todos os dias, o milagre da vida. Deus quer que você entenda que o milagre é Ele, que o próprio Deus é um milagre para nós, mas Deus também quer que você participe do milagre, que você faça parte desse milagre que é a vida que se estende para outras pessoas, e Deus quer que você receba o milagre também na sua história, que você não se limite a não receber o milagre. É propósito de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Significa que a sua vida precisa estar aberta para Deus, e ela precisa ser esvaziada de tantos propósitos que não vão levar você a ser uma pessoa feliz. O que está ocupando o lugar de Deus na sua vida precisa ser retirado, porque Deus tem um propósito para a sua vida, sabe? E o desafio que eu e você temos hoje é viver o propósito agora. A Bíblia diz que depois que eles oraram, eles anunciaram a palavra de Deus com intrepidez, e que Deus manifestou que estava com eles, sabe? Foi o que aconteceu com a igreja. A igreja viveu de uma maneira que impressionou o mundo, porque mesmo a adversidade não conseguiu impedir a obra que Deus quer fazer, não impediu aquilo que o Senhor quer fazer. Eu e você somos enviados por Deus para vivermos uma vida com o propósito de Deus. Nós somos enviados para fazer parte do milagre. Nós somos enviados para proclamar que o milagre de Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus, está no meio de nós. E é por isso que eu quero orar nesse momento com você, para que, mesmo que você esteja vivendo uma adversidade tremenda, que a graça de Deus opere na sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço por cada pessoa que está vivendo uma adversidade terrível, Senhor, e que em nome de Jesus está precisando desesperadamente da Tua atuação. Eu peço que o Senhor visite essas pessoas, cada um de nós, para entender que a Tua graça é maior do que os nossos piores problemas, e que não existe adversidade que possa romper com o Teu plano para as nossas vidas. Bendito seja o Teu nome, Senhor, glorificado seja o Teu nome. Senhor, abençoa cada pessoa que agora está tão tomado pelas circunstâncias adversas, que não tem conseguido ver que Jesus está vivo e não tem conseguido enxergar o propósito para a sua vida. E eu peço ao Senhor que o Senhor reposicione o nosso coração, nossa fé e a nossa jornada espiritual, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e que o poder transformador do Espírito Santo conduza vocês a essa travessia em meio às adversidades da vida, uma travessia cheia da graça de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Deus abençoe cada um de vocês essa semana para experimentar o seu propósito e a ressurreição do Senhor Jesus.